Oi pessoal, eu sou a Vanessa Moreira e eu falo nesse canal sobre finanças, negócios e o meu dia a dia, e hoje nós vamos falar sobre ações. Tudo bem, pessoal? Então hoje o assunto é sobre finanças. Eu vou falar sobre ações. É um assunto bem pedido aí pelo pessoal que gosta ou está querendo começar a investir nessa renda variável, correr um pouco mais de risco. Então vou falar um pouquinho para vocês o que é ações conceitual e um pouquinho da prática também. Então, o que são ações? Ações são uma parcela do capital de uma empresa após ela se tornar uma sociedade anônima. O que é uma sociedade anônima? Quando tu abre uma empresa, pode abrir como firma individual, pode abrir como uma firma limitada, que seria mais de uma pessoa, né? Uma sociedade de mais de uma pessoa. E após ela vai crescendo e tal, e pode fazer esse processo de virar uma sociedade anônima, ou seja, vários sócios sem um nome específico num contrato, né, no caso, sem especificar o nome das pessoas porque são várias. Então, quando a empresa quer virar uma sociedade anônima, ela tem um objetivo. Ela tem o objetivo de captar recursos para um fim específico. Então, ela faz um processo de abertura de capital, que se chama IPO. Em inglês seria Initial Public Offering, ou seria a oferta pública inicial, em português, né? E quando ela faz essa primeira emissão dessas ações, ela capta o dinheiro diretamente para ela. O dinheiro entra na empresa para realizar o planejamento que essa empresa fez. Ela fez uma proposta para o mercado que com esse dinheiro ela faria alguma coisa para crescimento, para desenvolver a empresa de alguma forma. Uma das regras para essas empresas que são listadas em bolsa, elas têm que distribuir 25% do seu lucro líquido. Quando tem lucro, não quer dizer que a empresa vai sempre distribuir dividendos, porque ela precisa ter lucro. Tô com uma colinha aqui então, né, para me lembrar de tudo que eu tenho que falar. Então, quando ela entra nesse IPO, quando ela coloca a primeira vez as ações dela em bolsa, ela define um valor por ação e quantas ações ela vai colocar no mercado. Então, aí é oferecido essa primeira oferta de ações e após essa primeira vez, depois as pessoas ficam vendendo e comprando dentro da bolsa de valores. E nessa parte que geralmente o pessoal entra. E o valor da ação vai ser conforme a oferta e procura do mercado. Outra coisa que influencia também as ações é a parte das notícias, né? Tudo que interfere ou que vem de novidade a respeito dessa empresa também influencia nos preços. Então, o que você precisa saber dessas empresas? Então, para você poder escolher qual tipo de ação que você quer, você tem que saber qual é a estratégia da empresa. Qual é o objetivo da empresa? Se a empresa ela está numa fase de crescimento, se ela está, tudo que entra de lucro ela está reinvestindo, ela está aplicando em tecnologia, ela está se aperfeiçoando, ela pode ser uma empresa que está em fase de crescimento. E isso interfere muito em preço de ação, né? E essa ação pode vir a oscilar bem mais. Já existem outras empresas mais consolidadas dentro da Bolsa de Valores que há muito tempo elas não têm mais tanto mercado a crescer. Então elas estão mais consolidadas, o preço da ação também não oscila tanto, mas também distribuem talvez mais dividendos do que as outras empresas que estão em crescimento. Quando a empresa está em crescimento, a maioria do lucro dela, ela pega e reinveste na própria empresa para a empresa crescer. E aí ela só distribui o que é obrigatório distribuir de dividendos. Seria um caso. E essas outras empresas que estão mais consolidadas, elas pegam e distribuem mais dividendos porque ela também não precisa de tanto investimento na própria empresa para crescer, porque talvez não tenha mercado ainda para crescer ou já esteja num topo, assim, num limite. Então você tem que saber escolher qual é o seu tipo de perfil.
você quer empresas para estar sempre recebendo dividendos, para formar um capital de aposentadoria mensal, escolher empresas que pagam, porque também tem o fator que dividendos não são mensais como a maioria dos fundos imobiliários. Os dividendos de cada empresa, eles distribuem na sua data específica, então existem calendários, a empresa tal vai pagar em tal data. Você pode montar uma carteira com ações que pagam em datas diferentes para você ter sempre dividendos entrando. Pode ser um exemplo. Ou então você pode estar querendo aumentar o seu capital, o seu patrimônio. Então você pode investir em empresas que estão em crescimento, que é provável que você tenha um aumento de valor de ação mais significativo, e aí você pode comprar ou vender essas ações, ou comprar na baixa e vender na alta, ou vender quando elas estão na alta e comprar na baixa. Existem as operações vendidas também, que são a operação ao contrário, e existe também um prazo dessas ações. Então existem algumas modalidades para comprar ações, conforme o perfil que você quiser executar, que é o buy and hold, que você compra a ação para ficar com ela um longo prazo. Não que você nunca vá vender elas, mas a intenção é que ficar com elas o maior tempo possível enquanto a empresa estiver numa situação boa, de acordo com o seu perfil. Quando as ações, você compra ações e quer ficar com elas por um longo prazo, é um perfil de holder, no caso, né? Que é a pessoa que compra ações e fica com elas para ficar recebendo dividendos e sempre manter aquele patrimônio lá. O objetivo é sempre reinvestir os dividendos até um período que você vai utilizar eles depois. E existe o swing trade também, que eu faço essas duas coisas, no caso, holder e trade também. Hold e trade. Swing trade, que é qualquer operação que for acima de um dia. Eu posso comprar hoje e vender amanhã e ganhar nessa oscilação para cima ou para baixo. E também existe o day trade, que são operações que você compra e vende, ou vende e compra no mesmo dia. Então existe tributação diferente também em relação a esse tipo de operação. Que aí isso sim seria um perfil bem mais arriscado, no caso, a pessoa tem muito apetite ao risco. Isso é uma coisa que eu já não faço, eu já vi, já sei como é que funciona e tal, mas eu acredito que o meu perfil é diferente. Eu gosto das duas coisas. Eu tenho ações para ficar com ela na carteira e ficar recebendo dividendos, e também tenho ações que eu quero ver se cresce o meu patrimônio, que aí eu escolhi algumas ações para ver se eu consigo fazer esse crescimento de patrimônio também. Então, assim, eu não falo especificamente de ações que eu tenho, ou que eu acho boa, ou que eu não acho boa, porque eu não tenho um certificado de INPI. Só quem pode fazer análise e indicar ações é o profissional que tem o certificado do INPI. E eu não tenho esse certificado. Eu falo aqui sobre ações, sobre finanças, sobre vários assuntos de negócio, porque são coisas da minha vida e porque eu trabalho num banco, então eu tenho conhecimento e experiência. Mas eu não tenho essa certificação para recomendar uma ação, tá? Mas assim, para quem quer investir, existem várias casas de análise, casas de research, que são as casas que independentes, são empresas independentes que fazem análise desses papéis para poder indicar. Então existem várias casas de análise. É bom porque não é uma análise de dentro da empresa. Então você pode procurar informações sobre essas empresas. Cada empresa tem o seu site de RI, que seria o relacionamento com investidores, onde eles disponibilizam todas as informações para que você possa analisar as ações deles. E existem essas casas de análises independentes, que não são o pessoal de dentro das empresas que fazem. Então essa é uma vantagem das casas de análise, porque elas são de fora, né? Então essas casas de análise, elas produzem conteúdo sobre o mercado financeiro, e aí você pode analisar e escolher as que tem mais a ver com o seu perfil. Bom, e aí, por que é bom investir em ações? Por que você tem que analisar se é interessante para você? Por quê?
Hoje em dia a renda fixa está pagando taxas de juros bem baixas, tá, em relação ao que ela já vinha pagando há anos anteriores. Antigamente o pessoal investia muito em renda fixa e não era tão atrativo ir para ações, porque antigamente a renda fixa pagava muito bem. Hoje já está pagando bem baixo, está pagando muito, muito mal. Em relação ao que tu pode ter de retorno investindo em ações. Existe o risco, existe a variação, existe, mas existe essa relação. O potencial que tu tem de ganho é ilimitado. Uma ação não tem limite de quanto por cento ela pode render, pode valorizar no caso, entendeu? Uma ação que vale R$10 hoje, você investe R$100, digamos, tá? Você investe R$100 numa ação, você pode perder esses R$100, tá? Esse é o risco das ações. No entanto, em contrapartida, para cima ela não tem limitação. Pode ser que essa ação vire R$1.000. Você pode ter 100% de rendimento, 50% de rendimento, não existe limite para cima. Então existe essa relação de risco-retorno. Risco limitado, você pode perder até 100% do seu capital, mas também pode ter um retorno ilimitado. Essa é um dos atrativos das ações. Então, aí se você não quer correr o risco de perder totalmente o seu patrimônio, você pode ter várias ações. A probabilidade de todas elas darem errado é muito pouco, né? Mesmo que você não saiba escolher ações, se você pesquisar um pouco e diversificar, se você perder 100%, vamos fazer um exemplo assim, você tem R$1.000, colocar R$100 em cada ação, em cada empresa diferente. Uma delas, você perder todo o capital, perdeu 100%, digamos, tá? Você ainda vai ter R$900. É mais ou menos a análise que a gente faz, é um risco que você pode diversificar, diminuir esse risco, diversificando. No entanto, também o inverso, para caso você diversificar demais, o retorno, quando você tiver um retorno muito bom, também não vai ser tão expressivo. Isso é um dos princípios do livro do Axiomas de Zurique, que diz que se você quiser realmente ficar rico, né, tu não pode diversificar tanto. Esse é um dos princípios lá desse livro, pois as pessoas que ficaram muito ricas, assim, potencialmente, que não eram tanto e ficaram potencialmente ricas, elas não diversificaram tanto, porque então, em várias probabilidades, se você investir em ações, numa ação que você acha que tem potencial e realmente essa ação dê certo, o seu patrimônio vai crescer proporcionalmente ao valor do seu patrimônio que você tem nessa ação. Então existe essa atratividade das ações e eu gosto disso porque eu tenho esse perfil mais propenso ao risco. Eu gosto particularmente disso porque eu tenho uma parte do meu patrimônio que eu escolhi arriscar. Ou seja, é uma parte do patrimônio que você tem que escolher sabendo que você pode perder e que caso você perca esse valor, você não vai ficar sem nada. Então é uma parte do seu patrimônio que você tem que separar para investir, para correr risco, para ter retornos maiores, mas que também não acabe com a sua vida. Tá, mas e na prática, como é que funciona? Na prática funciona assim, você tem que ter uma conta numa corretora. As corretoras, tem bancos grandes que tem as corretoras e tem as corretoras só para mercado de ações, mercado de capitais mesmo, tá? A maioria delas é tudo via internet, é tudo online e você faz uma transferência para essa corretora e lá você tem como buscar, tem um filtro que você busca pelo papel que você quer. Também tem cada corretora tem a sua análise de ações, também tem as carteiras recomendadas dentro da própria corretora, né? Então tem várias formas de você fazer pesquisas e encontrar o papel mais indicado para você. Como são aplicativos, você pode ter esses aplicativos no próprio celular mesmo. Você abre lá e acompanha o valor da ação. A corretora, quando você recebe dividendos, ela envia uma notificação lá, entrou tanto na sua conta. E os dividendos,
eles entram na tua conta da corretora, ele não entra na própria ação, né? Ele não vira um pedaço de ação. Ele, cada vez que a empresa paga dividendos, ele entra na conta da corretora e você escolhe reinvestir ou juntar e transferir um pouco mais de dinheiro para comprar um pouco mais de ações, ou então você pode resgatar esse valor para você utilizar. Então, pessoal, se vocês gostaram do assunto, dá um like aí, que eu vou fazendo mais conteúdo para vocês. E se você não é inscrito no canal, para estar sempre recebendo notificações de quando eu postar um vídeo novo. E se você tem algum assunto ou alguma dúvida ou alguma observação que você queira fazer a respeito do assunto, deixa um comentário aí e a gente se vê por aí, tá bom? É quando... Que legal!